mas muitas culturas convivem lado a lado no mesmo continente. O mito de criação que se vai ler pertence ao povo Iorubá, cuja mitologia é muito pouco conhecida, embora de forte influência no Brasil. Contém centenas de deuses, deuses maiores, como a do texto escolhido, e deuses menores que protegem aldeias e regiões. A cultura Iorubá, cujas raízes remontam ao ano de 300 a.C., revela um povo bastante avançado que viveu ao norte do rio Níger. Hoje, mais de 10 milhões vivem no sudoeste da Nigéria. Para eles, foi assim que o mundo começou. No princípio, o universo consistia apenas no céu acima e nas águas e terras alagadas abaixo. Olorum, o orixá de maior poder e sabedoria, reinava sobre o céu, enquanto Olokun era a rainha das águas sem fim e dos charcos desertos. Olokun sentia-se contente com seu reino, muito embora nele não houvesse nenhuma planta, animal ou ser humano. Entretanto, o jovem orixá Obatalá não estava satisfeito. Ao olhar para baixo, desde o céu, ele disse a si mesmo: o mundo lá embaixo precisa de algo mais interessante. Tudo está encharcado de água e não há muito ser vivente que anima o lugar. Preciso falar com o Olorum e ver o que pode ser feito. Obatalá disse ao Olorum: planejo criar terra firme onde hoje está charcos desertos. Mas eu preciso da sua ajuda. Certamente, uma terra seca ia ser uma ótima escolha. Mas, como isso pode ser feito? Com vossa permissão, eu criarei terra firme. Sabe que te amo como filho, Obatalá, e darei tudo o que quer. E então, Obatalá foi à casa de Orumilá, o filho mais velho de Olorum, possuidor do dom da profecia. Orumilá conhecia os segredos da existência, inclusive o destino e o futuro. Obatalá disse a Orumilá: teu pai Olorum lhe deu permissão para criar terra firme onde hoje só achar desertos. Com teu conhecimento superior, podes me ajudar a realizar o meu intento. Antes de tudo, Obatalá, deves providenciar uma corrente de ouro longa o suficiente para estender-se dentro do céu com as águas. Deves encher um busto de areia com areia, colocar dentro de uma sacola uma galinha, um gato e um fruto de dendê. Vou agora mesmo procurar o meu amigo. Obatalá disse ao ourives: planejo criar terra firme onde hoje só há charcos desertos, mas preciso de uma corrente de ouro, que se estende desde os céus até as águas. Farei o que me pedes, se me trouxer ouro suficiente. Mas não acho que será possível encontrar todo o metal necessário aqui no céu. Porém, se pedires a cada um dos orixás que ceda todo o seu ouro, poderei fazer a corrente. Desejo de boa sorte. Obatalá procurou um a um todos os orixás. A cada um deles dizia: planejo criar terra firme onde hoje só há charcos desertos, mas preciso de uma corrente de ouro, que se estenda desde os céus até as águas. Gostaria de te contribuir com todo o ouro que tens? Os orixás mostraram-se simpáticos à causa de Obatalá. Eles lhe cederam seu ouro, colares, braceletes, anéis e até mesmo ouro em pó. O ourives examinou o metal arrecadado por Obatalá e disse: Isso não é o suficiente, necessito de mais ouro. Foi o que eu consegui, pedi a cada orixá dos céus e todos me deram o que eu tinha. Faça uma corrente do tamanho que for possível. Ele tem um gancho, mas assim farei isso posso. Quando a corrente ficou pronta, Orumilá acompanhou Obatalá enquanto este prendia o gancho às bordas do céu e lançava outra ponta em direção às águas abaixo. Orumilá deu ao Obatalá o buzo cheio de areia, a galinha, o gato e o fruto de dendê. O orixá guardou esses apetrechos um a um dentro de um saco. Então, despediu-se de Orumilá e começou a descer pela corrente de ouro, trazendo às costas toda aquela bagagem. Obatalá descia cada vez mais. Mal havia chegado à metade da descida, percebeu que estava deixando o reino da luz e entrando numa região crepuscular. Continuou a descer. Ao chegar ao fim da corrente, pôde sentir a névoa se elevando, fresca e úmida, e ouvir o rumor das ondas quebrando no mar. Mesmo assim, percebeu que estava longe demais do oceano. Não posso saltar daqui, a distância é tão grande que eu me afogaria.
E então escutou Orumilá gritar do alto do céu: Ô Batalá, use a areia do búzio! O Batalá enfiou a mão dentro do saco, extraiu a concha e entornou seu conteúdo nas águas. Assim que terminou de despejar a areia, ouviu novamente a voz de Orumilá: Ô Batalá, liberte a galinha! O Batalá botou a mão dentro do saco, retirou a galinha e deixou-a cair nas águas onde entornar a areia. A galinha bateu desajeitadamente as asas até pousar sobre as águas arenosas. Mal havia pousado, a ave começou a ciscar, espalhando areia. Os grãos espalhados transformavam-se em terra firme. A areia acumulava-se em montículos. Os maiores davam origem às colinas e os menores a vales. O Batalá largou a corrente e saltou para o solo. Ele deu o nome de Fé ao lugar onde havia descido. O orixá caminhava contente sobre a terra firme que havia criado. O terreno seco estendia-se agora bem além do alcance dos seus olhos. O lugar não abrigava ainda nenhuma forma de vida, mas aquilo seria apenas o começo. O Batalá cavou um buraco na terra seca e enterrou o fruto de dendê. No mesmo instante, uma palmeira nasceu e desenvolveu-se até a plena maturidade. O dendezeiro espalhou seus frutos sobre o solo, dando origem às novas árvores, que logo atingiram o tamanho da primeira. O Batalá construiu para si uma casa com a casca das palmeiras e forrou-a com palmas. E assim estabeleceu-se em Fé, em companhia de seu gato. O Orum quis saber como o Batalá estava se saindo e mandou que seu servo, o camaleão, descesse pela corrente de ouro. Quando o lagarto chegou, o Batalá lhe disse: Diz ao Orum, Senhor dos céus, que estou muito contente com a terra que criei, com o lugar que se plantei. Sinto falta apenas da claridade celeste. Aqui embaixo é tudo tão escuro. Ao receber a mensagem trazida pelo camaleão, o Orum, o Senhor dos céus, sorriu e disse: Por ti, ó Batalá, criarei o sol. Assim que foi criado, o astro começou a lançar luz e calor sobre Fé, enquanto percorria seu trajeto diário pelo céu. Passaram-se dias, passaram-se meses. O Batalá continuava a viver naquela terra acompanhado apenas de seu gato, até o momento em que disse a si mesmo: Amo meu gato, mas sua companhia não me satisfaz. Gostaria que tivesse aqui em Fé criaturas mais parecidas comigo. Vejamos o que pode ser feito. O Batalá começou a revolver o solo. Enquanto cavava, reparou na consistência firme da terra e percebeu que o que tinha nas mãos era argila. Ele ria enquanto modelava pequenas figuras de barro à sua imagem e semelhança. Depois de terminadas, as esculturas eram postas para secar. Entusiasmado, o Batalá trabalhava sem descanso e não sentia fadiga nem sede. Finalmente, o orixá foi vencido pelo cansaço. O príncipe de algo para viver. Pondo de lado a última figura, foi preparar vinhos de palmeira. Com muita sede, o Batalá tomou vários copos e, sem perceber, ficou embriagado. Quando voltou ao trabalho com o barro, suas mãos já não tinham a mesma destreza. As figuras não saíam mais perfeitas. Algumas ficavam com os braços muito curtos ou com pernas de comprimento desigual, enquanto outras eram corcundas. O Batalá estava bêbado demais para notar a diferença e continuava moldando uma após a outra. Por fim, ficou satisfeito com o número de bonecos que havia criado. Então, o Batalá invocou o Senhor dos Céus. Ô Orum, Senhor dos céus, que tu, o Senhor que és como um pai para mim, fabriquei criaturas de barro, mas só tu podes soprar no hálito de vida sobre elas. Faça isso para que eu possa gozar de companhia aqui em Fé. E então, o Orum soprou um hálito de vida sobre os bonecos. E esses tornaram seres humanos, capazes de pensar e de se mover. Tendo visto a casa de Obatalá, os homens construíram as suas próprias cabanas ao lado da dele. Assim, criaram a primeira vila, Yorubá de Fé, onde antes havia uma única habitação solitária. Quando cessou o efeito do vinho de palmeira, Obatalá percebeu imperfeições das criaturas feitas enquanto estava bêbado. Prometo nunca mais beber vinho de palmeira. E prometo também me dedicar à proteção daqueles prejudicados pela minha empreguez.
Desse modo, Obatalá tornou-se o protetor dos que nascem deformados. Obatalá acabou se cansando de governar a cidade de Fé e subiu pela corrente de ouro, voltando à sua morada celestial. Desde então, passou a dividir seu tempo entre suas duas casas, no céu e na terra. Os orixás não se cansavam de ouvi-lo falar sobre a cidade criada em Fé. Muitos deles ficaram tão fascinados com o que escutavam sobre a vida lá embaixo, que decidiram deixar o céu para viver entre os homens da terra. Enquanto se preparavam para a viagem, o Senhor dos Céus avisou-lhes: Lembrai vós que vocês terem obrigações com os humanos. Devereis ouvir suas orações e atender os seus pedidos. Nem todos os orixás estavam contentes com o sucesso de Obatalá em Fé. Olokun, a senhora dos oceanos, não havia sido consultada quando a criação da terra firme e da cidade de Yorubá em seu reino. A rainha do mar ficou furiosa por ter seu poder usurpado e por ver parte dos seus domínios tomado pelo poderoso orixá. Por fim, ela concebeu um plano para vingar-se da ofensa de Obatalá. Olokun aguardou até que Obatalá houvesse retornado à sua morada celestial. Então, convocou as grandes ondas do vasto oceano, que se ergueram contra o reino criado por ele, uma após a outra. As vagas inundaram a terra e o mar voltou a cobrir tudo que a vista alcançava. Restou apenas um lamaçal cercado pelas águas revoltas. Plantações inteiras de dendê foram arrancadas do solo e flutuavam à deriva. Inhames podres boiavam como peixes mortos. Pessoas morriam afogadas em seus campos, pomares e casas. Os sobreviventes buscaram refúgio nas colinas, de onde pediram socorro ao Obatalá. Porém, seus gritos não foram ouvidos, pois eram abafados pelo bramido das ondas. Então, recorreram ao divino Exu que vivia entre eles. Exu! Os homens sabiam que ele podia fazer chegar suas mensagens até o Obatalá. Por favor, retornai ao reino dos céus. Avisai-lhes a Obatalá sobre a grande enchente que correu em Fé. Farei o que peço, mas para que essa mensagem seja ouvida pelos orixás, terá que ser enviado uma fêmea. O povo sacrificou um bode ao Obatalá e disse: Isso não basta, mereço a graça de ser desprezado. Feito todos os sacrifícios necessários, Exu subiu pela corrente dourada até o céu. Lá chegando, contou ao Obatalá como Olokun havia alagado Fé e todo o resto da terra. Obatalá não sabia como lidar com Olokun e pediu um conselho a Orumilá. Este lhe deu a seguinte resposta: Tu ficas aqui no céu, que eu desço até em Fé. Lá eu farei as águas retrocederem e a terra ressurgir. E assim, Orumilá desceu pela corrente de ouro até as águas que cobriam em Fé e todo o resto da terra. Usando sua grande sabedoria, conseguiu amainar as forças das vagas, causando refluxo dos mares. Depois que as águas haviam baixado, ele secou o lodaçal. Desse modo, o orixá frustrou os planos de Olokun para reaver o território tomado por Obatalá. A rainha das águas fez uma última tentativa de igualar-se ao Senhor dos Céus. Olokun era uma hábil tecelã, dominando também a arte de tingir os tecidos de Urja. Assim, Olokun enviou a Olorum uma mensagem, convidando-o para um desafio de tecelagem. O rei dos céus disse a si mesmo: Olokun tece muito melhor que eu. Ela não pode se sentir superior a mim. O que deve ser feito? Olorum pensou durante muito tempo. Subitamente, seus olhos se iluminaram. Sorrindo, o orixá convocou seu mensageiro, o camaleão. Leve essa seguinte mensagem ao Olokun. O Senhor do céu saúda a Senhora dos mares. Peço que sejam recebidas a moça e seus tecidos. Eu irei te julgar, e se teus tecidos forem mais belos, como diz o Senhor dos céus, ele irá acrescentar-los a fim. A rainha das águas ficou feliz em atender o pedido de Olorum. Ela vestiu uma saia de um verde muito vivo. E para sua surpresa, o camaleão tingiu-se com a mesma coloração. Em seguida, pôs outra saia de vistosa cor laranja. E novamente, o camaleão reproduziu o tom exato. Sua próxima saia era tingida de vermelho. E pela terceira vez, o camaleão soube imitá-la. A cada vez que o orixá
Chá vestia uma de suas saias de cores brilhantes, o camaleão assumiu uma tonalidade idêntica. Finalmente, ela se deu por vencida. Olocum disse a si mesma: Como alguém coordenado, como conselheiro jovem, pode bolar minhas melhores tinturas e os meus mais finos tecidos, como poderia eu praticar os melhores orixás? Então ela disse ao camaleão: Vá até o médico e diga que a senhora dos mares, saudação dos céus. Diga que reconheça sua superioridade tecelagem, que Olocum é de fato o maior dos orixás. E assim, a paz voltou a reinar sobre o Rei dos Céus e a Senhora das Águas, restabelecendo a ordem do universo.